Filho de Guiné no mundo fora, filho de Guiné no mundo fora. Ora que saí, eta junta tudo, eta ser irmão, eta mamã. Filho de Guiné no mundo fora, filho de Guiné no mundo fora. Ora que saí, eta junta, eta ser irmão, eta mamã. A política de internacionalização do ensino superior brasileiro, adotada pelo governo federal, atrai um número significativo de jovens estudantes africanos. Com o objetivo de realizarem seus percursos acadêmicos, eles entram no Brasil como imigrantes temporários. No Brasil, os estudantes guineenses se espalham por todo o país, estudando nas diferentes instituições de ensino superior, por meio da cooperação bilateral entre os governos do Brasil e da Guiné-Bissau. Geograficamente, a Guiné-Bissau é localizada na costa da África Ocidental, que faz fronteira com o Senegal ao norte, Guiné-Conakry ao sul e ao leste e com o Oceano Atlântico a oeste. O território guineense abrange 36.125 km², com uma população estimada de 2 milhões de pessoas. Eu sou Jamila Damadiassi, tenho 26 anos. Eu sou Erickson Mendonça. Eu sou Romão Naísna, tenho 29 anos. Eu sou Rugana Indafá. Eu sou a Sádia Karine. Meu nome é Ulaka, estudante de Ciências Sociais, me formei aqui na Federal. Eu estou fazendo Relações Internacionais na UFSC. Eu estou na 7ª fase. Estou fazendo o curso de Ciência de Informação aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Também faço curso superior de Tecnologia em Produção Multimídia. Sou graduando em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Estou aqui na Floripa, mestrando na Educação, na UFSC. Eu fiz o curso de enfermagem aqui no Brasil. Estou fazendo uma especialização em terapia intensiva e a outra especialização é gestão hospitalar e auditoria. Eu não sou de uma família de alta renda, sou de uma família de baixa renda na Guiné, mas eu tenho a minha vida normal porque eu trabalho, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Quando tipo, uns 15 anos de idade, na fase da adolescente, eu comecei a trabalhar, né? Que a minha infância sempre vivi viajando com o meu pai. E eu não passei muito tempo com a minha mãe porque ela acabou viajando quando eu tinha 8 anos. Ela foi para Portugal, passou muito tempo aí. Eu sou filho de uns pais pobres e humildes e o meu pai faleceu muito cedo e eu vivi com a minha mãe, que é uma batalhadora, que é uma mulher guerreira, que conseguiu nos criar e conseguiu nos educar e conseguiu nos formar. Sim, era algo assim muito legal, nós éramos crianças assim e a gente adorava ouvir as histórias da mãe. Eram histórias longas, histórias às vezes com um final assim que a gente ficava bem entusiasmada. Objetivo que mostra mundo e talento, está convicto de como não enfrenta respeito. Isso cansa uma galinha de terra, nem enfrenta dificuldade para bendinha bandeira. Dignidade, cupunda ousadia, de fácil longa viagem sem despedida, minha fãs, e viagem causa justa, acabou preocupando me sempre. Então a decisão de vir para o Brasil partiu principalmente da questão da língua, né, por ser língua portuguesa. Então eu pensei assim que talvez a adaptação seria um pouquinho mais fácil, por ser uma língua praticamente igual a que a gente fala na Guiné. Então esse foi o primeiro ponto. A segunda questão foi que o meu irmão já estava aqui no Brasil. Então meu irmão já estava fazendo a faculdade aqui no Brasil. Então esse foi os 2 pontos assim que me levaram a decidir vir para cá. Eu me considero refugiado mesmo no Brasil, porque não é que necessariamente que o meu país não estava em guerra.
Eu não estava vivendo uma condição que poderia colocar a minha integridade física em risco, mas de uma certa forma eu estava dependendo de alguma coisa que eu não conseguiria se calhar realizar lá no meu país. Então eu decidi abraçar o Brasil para poder ter assim, um amparo no âmbito educativo melhor. O Brasil começou a virar moda para estudar através de um guineense que formou na PUC de Minas Gerais, formei em economia. E foi um quadro do Banco Mundial, fiz um trabalho e chamou a atenção a classe política na Guiné, a classe política intelectual, e começa a virar esse olhar. Eu acho que é bom frisar isso porque a gente tem esse olhar meio olhar preconceito sobre o Brasil. Não é que não havia universidades, tem poucas, né? Embora que é óbvio que não se pode comparar as qualidades que elas oferecem com as qualidades que as universidades têm, entendeu? A maioria dos cursos que tem aqui no Brasil não tem na Guiné. A Guiné, as universidades que tem lá tem mais cursos voltados para a área das humanas, né? História, sociologia, assim, né? Aí cursos mais voltados para engenharias praticamente não tem na Guiné. Não tem esses cursos voltados para a área de engenharia, área exata, né? Aí, para quem quer fazer as áreas exatas, a melhor opção é ir para a diáspora, né? Sair para a diáspora para estudar na Europa, no Brasil, outros países da África, como Marrocos e tudo mais, né? A Guiné-Bissau foi colonizada em 1446, mas só conseguiu sua independência em 1973, após uma guerra civil contra o regime colonial português, que havia se instalado no país há mais de 5 séculos. A chegada dos portugueses na Guiné, eu acho que a Guiné-Bissau é um país que mais foi penalizado. Durante 400 e tal anos, houve 11 pessoas que têm um curso superior na Guiné, no território da Guiné. Essa busca de escola, esse boom para estudar, eu acho que isso tem a ver com depois da independência, não é? Uma das coisas mais principais que eu acho no país é a educação fundamental. Cedo eu tenho noção de que o mundo vai ser movido pelos intelectuais. Então nisso eu não queria ficar atrás. Nessa corrida eu queria fazer parte desses intelectuais que vai mover o mundo, principalmente o meu país. Então nessa ordem de ideia eu sempre tenho na cabeça que eu tenho que formar, eu preciso formar. Para fazer parte desses intelectuais que vai fazer acontecer uma ruptura no meu país, principalmente na área que eu gosto tanto, que é a educação. Porque a gente viu, para assumir a nossa tarefa, ou a esfera pública, pessoas não têm escola. Eu acho que isso, o Estado da Guiné na época era obrigatório a todo mundo estudar. Porque a gente precisa de elites intelectuais, econômicas, a gente precisava. Na maioria das vezes, os guineenses são alegres, interativos, mas de vez em quando a tristeza bate à porta dos forasteiros provenientes do Bissau, como por exemplo em acidentes e mortes dos estudantes aqui no território brasileiro. Durante a pandemia de Covid-19, um jovem estudante guineense morreu da doença. Amigos e parentes ficaram abalados e lamentaram a perda do seu ente querido. Alguns desses estudantes foram alvos de racismo no Brasil, como é o caso de Luiz Fernandes Júnior, que foi retirado do banheiro e acusado de furtar uma mochila que ele havia comprado em um shopping na Bahia. E um pai vai dizer que um pai tem orgulho de ter um filho preto, né? São tipo dessas pessoas que a gente não quer no mundo. Você tem um espírito desumano, mal informado, sem caráter. Tem outros que vêm estudar aqui, mas não conseguem, por causa do racismo, preconceito, tem essa coisa toda. Você tem que ser muito durona mesmo para conseguir viver aqui. Eu, no meu caso, agora não ligo para nada. Eu só quero estudar, viver a minha vida tranquilo, assim. Mas tem outros que psicologicamente não aguentam tanta pressão, acabam voltando. Aí voltando no nada. O Brasil é um país
com suas realidades, como eu falei anteriormente, realidades extremamente complexas, um país, uma sociedade caracterizada pelo racismo e tal. Em um gesto de solidariedade, os estudantes guineenses no Brasil promoveram uma campanha para ajudar o jovem Felipe Buba, que foi atropelado por um carro 2 meses depois de chegar ao Brasil. Mesmo com tantas dificuldades, Felipe lutou e conseguiu se formar em 2018. Atualmente, ele se encontra em São Paulo, onde recebe tratamento médico. Desde 2017 que eu já vim sentindo dores constantes até hoje. Me tentei sozinho fazer alguns cursos para tentar procurar emprego, tentar resolver o problema, mas não funcionou. Então eu gostaria de aproveitar e agradecer a todo mundo, as pessoas que começaram desde o início. Desde sua proclamação de independência até então, o país tem vivido constantes instabilidades políticas que acabam interrompendo sistematicamente o processo de desenvolvimento tão almejado pelo povo guineense. Esta mesma instabilidade trouxe dificuldades para o sistema de ensino da Guiné-Bissau, por falta de infraestrutura escolar e recursos humanos qualificados, entre outros fatores. O problema da educação da Guiné não começou na universidade, começou do baixo. Começou embaixo lá. Então, para melhorar a situação educacional da Guiné-Bissau, é preciso que a gente leve em conta vários fatores, os fatores principais que impulsionam a educação. Primeiro, você tem que ter uma educação organizada. Nosso governo tem que investir mais no setor educativo para poder criar universidades, né? Criar cursos, universidades de qualidade para que as pessoas possam também estudar na Guiné, né? Aí falando da educação é bem complicado, vamos ter que destruturar tudo para arrumar de novo, e isso vai levar um bom tempo. Então a única coisa que eu posso dizer é que tem muita coisa ainda. Para melhorar o ensino superior na Guiné-Bissau, é preciso de muito esforço e também precisa de investimento, tanto financeiro como humano. Segundo dados do Ministério da Educação, o MEC, divulgado em 2018, a Guiné-Bissau figurava na posição número 4 dos países com maior número de estudantes estrangeiros. O Brasil é bom, né? O Brasil proporciona um ambiente muito bom para nós, né? Eu acho que é bom frisar isso porque isso foi um aprendizado para mim. Porque a gente vem aqui no Brasil e vê que o Brasil é um país que produz muito conhecimento, principalmente a gente que estudou aqui no Brasil, os alunos que estudou, a gente quebra alguns desconstruir, a gente começa a desconstruir, porque há um olhar do invasor. Eu uso esse termo, para mim eles não descobriram a Guiné, para mim os portugueses invadiram lá com a segunda intenção deles. Eu considero o ensino superior aqui no Brasil muito bom, tem coisas que podem melhorar, principalmente assim na minha área, né, na enfermagem. Tem uma questão de estágio, né, de prática, assim, que eu vi que deixou um pouquinho mais a desejar, mas era mais por conta do tempo, eram vários alunos, então não tinha como contemplar todos, mas assim, no geral eu considero muito bom. Eu só tenho que agradecer o Brasil pela oportunidade de me acolher. Não porque eu sou bem-vindo desde que eu cheguei aqui, algumas vezes eu fui maltratado, mas isso não tira o parte bom que eu vivi no Brasil, o parte bom a experiência boa que eu retiro do Brasil. Porque esse olhar preconceito sobre o hemisfério sul é muito forte e quem domina a esfera pública na Guiné são pessoas que estudaram no norte. Então, isso, a gente tem essa tarefa ainda de disputar esse mercado com eles, e eu acho que o Brasil, eu sempre vou frisar isso porque o Brasil me treinou muito. Em Santa Catarina, a maior concentração da comunidade acadêmica guineense se encontra na capital, Florianópolis. Devido ao alto custo de vida na cidade, os estudantes da Guiné-Bissau, em sua maioria, moram num dos bairros periféricos da cidade. Está sendo um pouco difícil a minha adaptação aqui,
além de ser uma outra realidade, é um outro contexto socioeconômico e tudo mais. Então, hoje eu já estou um pouco mais adaptada, porque já são 7 anos aqui no Brasil, mas no início foi difícil, não foi aquilo que eu pensava, aquilo que eu idealizava. Por exemplo, eu cheguei e fui para o interior do Ceará. Então, quando as pessoas começaram a falar comigo, eu fiquei assim, não, isso aqui não é português, sabe? Porque tinha a gíria, tinha o linguajar próprio, né, do pessoal que é do Ceará. Então, muita coisa eu não entendi, eu tinha que perguntar. Não, mesmo no teu país já tem dificuldade, que fará vindo longe, saindo de um continente para o outro. Então, no início, quando eu cheguei, quando eu estava no Amapá, eu não estava recebendo a bolsa de universidade. Então, meio que as contas os meus pais é que pagavam. Mas assim, o Amapá era tão barata, né? Assim, a casa onde eu morei era 350, tipo, não passa dos 500 reais para gastar. Quando o Brasil estava meio que bom, né? Mas já estava aquela inflação subir. Aí quando eu mudei para cá, é uma coisa nova, uma vida nova, vida de chique, coisas caras, que você entrava no mercado com 50 reais, você nem saía com a sacola, saía com a coisa na mão. Um povo humilde e pacífico, com mais de 30 grupos étnicos que têm algumas diferenças, desde a língua, religião, música e até a dança. Mesmo assim, nunca houve conflitos entre eles. O papel do Estado da Guiné, que ela assume esse papel do Estado-nação, né? Estado novo, depois da independência, eu acho que tem esse papel também de conservar essa vivência desses grupos étnicos na Guiné. Eu acho que o nosso papel, principalmente a gente que tem formação mais antropológica, em ciências sociais, eu acho que é o nosso papel de tentar mostrar ao Estado a responsabilidade que ele tem por direito de preservar essa convivência de harmonia entre esses grupos étnicos. Como costumam dizer lá, né? Os guineenses fora ficam mais unidos, entendeu? Porque aqui estamos sem os nossos familiares, verdade, aqueles familiares diretos de ligação sanguínea, entendeu? Então decidimos que, é óbvio, né? Quando tu não tens o teu irmão de ligação sanguínea, aí você vê quem é o teu parente, com quem tu partilhas a mesma realidade cultural. Aí vocês conseguem se abraçar um ao outro com mais facilidade. Então, isto é quase uma realidade comum em qualquer país onde se encontram os guineenses. Eles se abraçam, entendeu? Eles se vivem com união. O desejo da maioria desses jovens é, após terminarem a faculdade, voltar para a Guiné-Bissau, país de origem, para contribuir no processo de desenvolvimento. A gente vai realizando o nosso sonho, né, que é ter uma formação, né, depois voltar para a Guiné, para trabalhar, para ajudar, né, na contribuição, né, para o desenvolvimento do nosso país. Né. Eu acho que essa nossa responsabilidade é vir estudar e voltar, porque a gente tem essa meta de que o país precisa de pessoas que têm responsabilidade, pessoas que têm responsabilidade com coisa pública. Eu acho que falta isso na Guiné-Oeste. Graças a Deus está formando montes de professores aqui, que eu acho que quando voltar uma coisa vai mudar, né? Sendo jovem, com mente brilhante, vontade de fazer. Eu quero realizar meu sonho, o meu maior sonho, que é de contribuir na formação da sociedade guineense. Com o meu conhecimento, com todas as experiências, as minhas vivências que eu tive aqui, um dos meus planos é voltar lá para a Guiné para poder atuar como enfermeira. Acredito que a minha geração pode melhorar, pode contribuir muito na transformação do processo educativo da Guiné-Bissau. Eu espero realmente que a Guiné ela possa se desenvolver mais, ela possa ter um campo de atuação maior para os jovens. Nos finais de semana, todos costumam se reunir para a comemoração de aniversários, casamentos, chá de bebês. Seja para fazer um churrasco, dançar ou praticar algum esporte, tudo ocorre em um ambiente de harmonia.
eta junta, eta mama. Vá pra América, Guiné-Bissau. Vá pra Portugal, Guiné-Bissau. Vai pra Senegal, Guiné-Bissau. Vim pra Brasil, Guiné-Bissau. A nossos filhos de Guiné-Bissau. A nossos filhos de combatente. A nossos filhos de Guiné-Bissau. A nossos filhos de combatente. Punta agora quem que dá não é fama. Punta agora quem que dá não é fama. E não antigos combatentes, a nossos filhos de Guiné-Bissau. E não antigos combatentes, a nossos filhos de Guiné-Bissau. Oh, Guiné-Bissau. Oh, Guiné-Bissau. Yeah, Guiné-Bissau. Oh, Guiné-Bissau.